Bom dia, irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor, o livro dos Salmos, Salmo de número 90. Livro dos Salmos, Salmo de número 90. Continuando assim a expor alguns salmos do Saltério, nós vamos nesta manhã expor o Salmo de número 90. Quero convidá-los para lermos em uníssono. Vamos ler juntos a palavra do Senhor. Salmo de número 90. Oração de Moisés, homem de Deus. Leiamos. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira, e pelo Teu furor conturbados. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do Teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na Tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o menor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira e a Tua cólera, segundo o temor que Te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos Teus servos. Sacia-nos de manhã com a Tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegramo-nos por tantos dias, quanto nos tens afligido, por tantos anos, quanto suportamos a adversidade. Aos Teus servos apareçam as Tuas obras, e a seus filhos a Tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Que o Senhor aplique a Sua palavra nos nossos corações. Amém. Ó Deus, mais uma vez rogamos a Tua bênção, a Tua graça sobre as nossas vidas, neste momento especial, sobre a exposição da Tua palavra. Que o Senhor me ajude, me dê graça, para que eu possa expor com fidelidade, com temor e tremor, a Tua santa e bendita palavra, confiado plenamente na suficiência dela para a instrução, para a edificação do Teu povo, confiado no auxílio do Teu Santo Espírito, e na ação mediadora de Cristo. Ó Deus, que a Tua palavra possa atuar poderosamente em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Esse salmo, muito conhecido por aqueles que leem a palavra de Deus, é um dos salmos, provavelmente é o salmo mais antigo do Saltério, pois sua autoria humana é atribuída a Moisés, especificamente no período da caminhada do povo de Deus pelo deserto, do Êxodo, e este salmo é atribuído a ele como uma oração escrita, provavelmente para ser lida pelo povo posteriormente, e se torna uma canção, um hino, em que o povo de Deus é lembrado a respeito da eternidade de Deus, em contraste com a temporalidade humana.
A intenção do escritor sagrado é lembrar ao povo que o Deus Criador dos céus e da terra, que o Deus Salvador de Israel, que o Deus que o chamara para uma aliança, Ele é eterno, Ele é autoexistente, tem vida em si mesmo, não tem início nem fim, Ele é de uma existência eterna. Enquanto que o homem, como criatura de Deus, ele passa a existir, ele está restrito à temporalidade, ao tempo criado por Deus, a restrições criadas por Deus, e como se não bastasse o homem ser um ser limitado e temporal, o pecado ainda atinge a sua condição restrita, limitada, humana, com aflições e com a maior das maldições, a morte. Mas apesar de nossa condição temporal, frágil e deteriorante por causa do pecado, somos, pela soberba do nosso coração, inclinados e conduzidos a achar que somos mais do que de fato somos. Somos impulsionados pela corrupção do nosso coração a ter uma falsa expectativa e sensação de que essa vida é mais do que de fato ela é, de que nosso poder, nossa capacidade e nossos anos de vida são mais do que de fato são. E é isso que Moisés quer nos lembrar neste salmo, de que nós somos criaturas limitadas, temporais. Apesar de Deus ter transmitido ao homem valores, atributos que o distingue dos animais, dos vegetais e dos demais aspectos da criação, ainda somos criaturas, ainda somos extremamente limitados, principalmente quando somos comparados ao nosso Criador, quando somos comparados ao nosso Deus. E uma das coisas importantes que a Bíblia faz conosco é nos lembrar de quem somos a partir da lembrança de quem é Deus, de nos lembrarmos aquilo que havíamos perdido e esquecido por causa do pecado, de quem era o nosso Deus, o nosso Criador, e quem somos nós. E por isso, como devemos nos comportar, como devemos nos portar, como devemos nos dirigir a Deus e ao próximo. Por isso que nós vemos nesta manhã que a exigência de Deus para o homem se resume em amar a Deus e amar ao próximo, porque o pecado fez de nós amantes de nós mesmos, adoradores de nós mesmos. Então a palavra de Deus vem ao encontro dessa realidade pecaminosa, vem ao encontro da condição do homem para lembrá-lo de quem é e de quem Deus é, e do que Deus exige de nós para que de fato possamos viver nesta vida com todas as suas limitações de maneira sábia. Apesar e a despeito de todas essas condições frágeis que tornam a vida frágil, limitada, Deus nos dá pela sua graça condições de experimentar, de vivenciar, de ter o melhor desta vida nele. Porque apesar dela ter sido atingida, deformada pelo pecado, ela ainda é bênção de Deus, é dádiva divina, é graça do Senhor. E os crentes em Jesus Cristo é quem de fato devem compreender isso. Sim, a vida é cheia de limitações, sim, a vida é cheia de aflições, mas com o Senhor estas limitações e dificuldades podem ser suplantadas, superadas, e nós podemos experimentar daquilo que é preservado por Deus da sua criação, daquilo que Ele disse que era bom ao criar todas as coisas. Então vamos nessa manhã pensar
a respeito dessa instrução do salmista, desta palavra de sabedoria, de que a condição de Deus é contrastante à relação humana, à condição humana. O homem é totalmente oposto àquilo que Deus é, mas para que nós lembremos que é nele que nós encontramos verdadeiro sentido para esta vida. É no Senhor, é em quem Ele é, que nós encontramos verdadeiro sentido para quem nós somos, para o que nós fomos criados. Vejamos então como o salmista nos chama para pensarmos a respeito deste confronto, desta contrastação entre a eternidade de Deus e a temporalidade humana. A primeira coisa que o Salmo nos mostra é que o homem, como um ser limitado e temporal, ele deve buscar em Deus a sua segurança. Ele deve buscar segurança no seu eterno Criador, em Deus que é um Criador eterno. Vejam o que nos diz os versículos 1 e 2 do Salmo 90. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Apesar de Moisés começar a sua oração engrandecendo a Deus, seu objetivo na oração é provocar a conscientização e a humilhação dos israelitas, que estão na caminhada rumo à terra prometida e que estão se esquecendo de quem é Deus, agindo de maneira soberba e arrogante, esquecendo-se do Senhor, querendo viver de maneira autônoma, independente, autossuficiente. Então ele inicia exatamente dizendo: Senhor, nossa habitação, nossa morada, não é a terra, não é um espaço físico, não é uma casa. Por que ele está dizendo isso? Primeiro porque, pensando em Israel como o povo de Deus, como Israel se tornara um povo de Deus? Deus prometera a um homem especificamente, o pai da nação Israel, Abraão, que dele faria uma grande nação. Mas até o cumprimento dessa promessa, Abraão andou como um peregrino, andou como um transeunte pela terra, sem moradia fixa. Saiu da terra dos seus pais, saiu da sua família e caminhou sem fixar moradia, apesar de passar tempos em determinadas regiões. Ele não teve uma moradia final. É tanto que o Novo Testamento vai dizer que Abraão morreu crendo em uma pátria superior à pátria humana, a uma terra superior, a uma morada superior, falando exatamente da habitação final do crente, que é o novo céu e a nova terra. Mas pensando nisso, ele diz: olha, Senhor, olha, Deus, Tu tens sido Tu és a nossa habitação. A palavra refúgio aqui, ela tem o sentido de habitação, morada, o lugar onde a gente encontra conforto, abrigo, segurança, estabilidade, moradia, onde a gente tem segurança, onde a gente pode construir a nossa vida. Então ele diz: Senhor, Tu és a nossa morada. Essa palavra é fantástica, porque ela vai descrever exatamente o sentido do que é habitação, do que é moradia, do que é viver. Nós fomos criados para habitar com Deus. Por que o jardim do Éden era um lugar bom? É só porque era um lugar cheio de provisões extraordinárias da parte de Deus? Também não era, mas era mais do que isso. O que fazia do Éden um lugar aprazível, agradável, completo, prazeroso para Adão e Eva? A relação que eles tinham com Deus. Era a habitação de Deus com eles. Era o Senhor os visitar todo dia para com eles dialogar. Era o Senhor cuidar, eles saberem que Deus estava com eles todos os dias. Era o tipo de relação que eles tinham com Deus. Então era a relação com Deus, era a habitação com Deus, que era a morada, era a estabilidade, era o conforto, era a segurança, era a proteção deles.
Ele se sentiu em casa com Deus. Nós fomos criados para nos sentirmos em casa com Deus. Por isso que o inferno é um lugar ruim, porque o inferno é onde o homem experimenta a banição total de Deus. Ele está fora de casa, ele está longe do seu Criador, experimentando total e absoluta rejeição. Por isso que o inferno é um lugar ruim, porque lá o homem não pode habitar de maneira harmoniosa, prazerosa, satisfatória com Deus. Lá ele sente Deus o reprovando, como um filho expulso para sempre da casa do seu pai, como um cidadão que foi expulso de sua nação, pelo que viver exilado para sempre, impedido de entrar de novo em sua pátria. O inferno é o homem criado para habitar com Deus, impedido de poder habitar com Ele, banido disso. Porque o céu é bom, porque a vida eterna com o Senhor é boa, porque nós habitaremos com Ele, porque teremos uma relação harmoniosa, prazerosa, aceitável da parte de Deus, porque Deus nos acolherá, Deus terá prazer em nós e nós teremos prazer na relação com Ele. Então fomos criados para habitar com Deus. Aí é a nossa morada, aí é a satisfação de nossa alma. Então o salmista olha para essa realidade e diz: Senhor, apesar de nós ainda não termos nesta terra uma morada, Israel ainda não tinha chegado na terra prometida, Israel ainda não tinha se estabelecido como nação em Canaã. Israel está andando pelo deserto, passou 400 anos como um povo escravizado, vivendo na casa dos outros, comendo migalhas, sendo perseguido, maltratado. Então Deus o tira e diz: vou botar vocês em uma casa, em uma morada. Mas eles precisavam entender que na realidade a habitação de Israel não era a terra da Palestina. A habitação real do crente não é a terra em si, não é a casa em si, é a relação com Deus. Por isso que não importa, tem um hino que expressa muito bem isso. Não importa se eu habitar em alto monte, à beira-mar, em casa boa, gruta ou ruim, com Cristo aqui é céu para mim. A ideia é exatamente isso, que o prazer da alma do homem está em Deus. Então nossa morada, nossa casa é Deus. Por isso ele diz: Senhor, Tu és a nossa habitação, Tu és o nosso refúgio de geração a geração. Ainda que tenhamos experimentado todo este revés de perseguição, de escravidão, de andarilhos, de transeuntes, de peregrinos, Tu nunca nos deixaste. Nunca abandonou Abraão, nunca abandonou Noé, nunca abandonou Adão, nunca abandonou Abraão, Isaac, Moisés, Jacó. Ele lembra-se dos patriarcas dizendo: Senhor, geração passa, geração vem, Israel sempre experimenta a verdadeira habitação. Os verdadeiros israelitas sempre experimentam que eles estão sempre em casa, ainda que andando por aí, eles sempre sentem como quem está na família, pela presença de Deus. De geração a geração, Tu tens sido a nossa habitação. Por quê? Porque Deus, que é eterno, suplanta e faz com que a gente supere a nossa condição humana, temporal. Mesmo criados com essa limitação de sermos temporais, limitados, Deus nos criou para ter satisfação nele, que é eterno. Por quê? Porque as condições humanas mudam, a vida humana é instável, o conforto humano não é garantido, a condição, a vida humana é cheia de transições, de mudança, de instabilidade, de incertezas. Por isso ele diz: Senhor, antes que os montes existissem, antes que tudo se formasse de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Então por que Deus é a verdadeira habitação? Porque é nele que a gente encontra verdadeira estabilidade, porque Ele não muda, não há alteração. Hoje a gente tem um bom carro, amanhã pode não ter carro nenhum. Hoje a gente tem uma casa, tem uma família estável, hoje a gente pode comer de maneira agradável, a gente pode se alimentar com todas as refeições, vestir uma boa roupa, mas amanhã a nossa vida pode dar um revés, que a gente pode perder tudo isso. Mas Deus permanecerá bom
misericordioso, gracioso e provedor. Fará com que eu tenha aquilo que Ele quer que eu tenha quando eu perder tudo, quando a instabilidade da vida bater na minha porta. Quando o infortúnio desta vida, que não garante nada para nós, bater na nossa porta, Ele diz: mas Senhor, de eternidade a eternidade, nós temos experimentado que Tu é a nossa segurança. O Senhor sempre garantiu a comida, a bebida, a proteção, a roupa. Mesmo quando nós andamos de um lado para o outro, nossa vida mudava sempre. A instabilidade era uma realidade constante. A gente estava aqui, amanhã ali. Ele diz: Senhor, porque Tu és eterno, aquilo que nós encontramos em Ti não muda. Não importa quantas gerações mudem, Ele diz: Tu permanecerás o mesmo. Então a primeira coisa que Ele ensina ao povo de Israel e a nós, por conseguinte, é que nós, na nossa condição temporal, humana, limitada, fomos criados para experimentar a verdadeira estabilidade, não nas coisas, mas em Deus, mas no Senhor. Ele é a nossa morada, Ele é a satisfação plena da nossa alma. É óbvio que Deus demonstra isso através das circunstâncias, do cuidado, da provisão, mas é nele, é Ele que é a fonte de nossa verdadeira segurança e estabilidade. Então a primeira coisa que o Salmo nos ensina é que sim, fomos criados de maneira limitada, sim, nós somos temporais, e esta vida é instável. Essa vida é cheia de infortúnios, de incertezas, mas é em Deus, não é na circunstância, não é na vida, é em Deus que encontramos verdadeira morada, verdadeira habitação, verdadeira segurança. E a segunda coisa que Ele nos diz no texto é que a eterna ira de Deus faz o homem lembrar que o pecado limita e destrói a vida na terra mais ainda. Veja, a partir do versículo 3 ele diz: Tu reduzes o homem ao pó, e dizes: Tornai filhos dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, como a vigia da noite. Tu os arrastas na torrente, são como o sono, como a relva que floresce de madrugada viceja, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, sobre a luz do teu rosto, os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Agora ele faz um misto de comparar, de analisar a condição humana no seu sentido geral e a condição de Israel como povo exclusivo de Deus. Primeiro ele vai mostrar que apesar da vida já ser cheia de limitações, porque ela é temporal, o pecado trouxe ainda mais aflições para essa vida. Por conta do pecado, Deus então atingiu a humanidade, a criação, com maldições por meio da sua ira santa. E uma das maldições maiores é a própria morte. Em seu aspecto espiritual, quando o homem se separa de Deus ao pecar; no seu aspecto físico, quando a alma se separa do corpo; e no seu aspecto eterno, quando o homem é lançado no inferno. Dizem os especialistas de que o homem já nasce morrendo. A ciência médica diz que o homem já nasce perdendo um monte de células. Quando a gente nasce, a gente já nasce morrendo, experimentando o processo de degeneração do corpo. E ele diz: por que isso? É a mão de Deus, é a ira divina, lembrando os homens que a vida não é só temporal, mas a vida
está debaixo de uma maldição, de uma punição divina. Pela desobediência dos homens, Deus impôs à humanidade o infortúnio da dor, do sofrimento, das doenças, das catástrofes, dos efeitos danosos do tempo e da natureza e, por fim, a morte. Para que o homem se lembre que ele é pó, que ele se lembre que ele é criatura. Então Deus faz ele voltar para o pó para ele lembrar que é pó. Salomão fala uma coisa extraordinária: melhor do que estar em uma festa, em um banquete, é ir para um funeral. É melhor ir para um funeral do que ir para uma festa, Salomão disse. Porque na festa os homens se esquecem de Deus. Porque na festa os homens se esquecem da temporalidade, da limitação e da deteriorização da vida. Mas ele diz, mas no funeral os homens se lembram que a vida é transitória, que essa vida é passageira, que essa vida é temporal, e que sobre esta vida está uma maldição divina, a morte, para que os homens se lembrem quem são. Mas o mais interessante é que é o sinal de Deus, é a lembrança de Deus, mas que nem todos enxergam isso. Que nem todos olham para a morte, olham para as enfermidades, olham para os infortúnios, olham para as catástrofes da vida e veem isso como mão divina, como sinal divino, como instrução divina. Ele diz, mas Senhor, Tu lembras o homem quem ele é e faz ele voltar para o pó. Apesar de que há uma sensação de eternidade dentro dessa temporalidade. Aí ele vai lembrar dos homens que mais viveram na terra, os patriarcas. Quando a gente olha para Gênesis, a gente vai ver que quanto mais perto do Éden, mais longevidade existia. A vida ainda experimentava de uma qualidade que nós não temos mais. Por quê? Porque como a doença, o sofrimento, a deteriorização da vida está atrelada à maldição de Deus por causa do pecado, quanto mais longe do Éden, mais perto do pecado, da destruição, mais longe de Deus. Então o que significa? Com o passar do tempo, o homem acumula maldição sobre si, porque ele se torna ainda mais experimentado na prática da impiedade e do pecado, mais distante de Deus. Então a vida se torna ainda mais difícil, mais limitada, mais atingida pelos infortúnios. Ele vai mostrar isso comparando como a vida era no período dos patriarcas e como a vida era na época dele já. Ele vai dizer assim, Senhor, comparado a Ti, 1000 anos é nada. Provavelmente ele tem em mente os patriarcas que viveram muito. Inclusive Metusalém, que é o homem descrito na Bíblia como quem mais viveu, 979 anos, próximo de 1000 anos, foi o homem que mais viveu. Aí diz, mas este homem que viveu 1000 anos, comparado à eternidade de Deus, não é nada. Mas imagina, viver 1000 anos, que tipo de sensação o homem não produz? Que tipo de expectativa e de ideia ele não tem nessa vida? Já pensou um homem que viveu 1000 anos? Já pensou Metusalém vivendo 970? Quantas gerações ele não viu, quantas pessoas viverem e morrerem, quantas histórias, quantas circunstâncias? 979 anos de vida. Agora imagine quantas coisas ele não viu, quantas coisas ele não contemplou, extraordinárias. Mas aí o salmista diz, mais perto de Deus, 1000 anos não é nada, é como um dia. Aí alguém brincando disse assim, na época de Metusalém tinha uma piada que dizia assim, tu soube de fulano que foi, morreu, novo, 500 anos. Foi mesmo, uma tragédia, tão jovem, cheio de tantas coisas pela frente, 500 anos, claro, ele viveu 900, é uma piada, falar que alguém morreu 500 anos, Metusalém disse, coitado, pobre coitado, 500 anos, viveu nada nessa vida, não viveu mesmo, ele já tinha vivido, você já pensou? Então, ele disse, Senhor, mas 1000 anos desses indivíduos, máximo podem viver na terra, 1000 anos, Senhor, não é nada perto de Ti, mas olha, é suficiente para o homem se arrogar, se vangloriar e criar uma expectativa totalmente errada da vida.
máximo 100 anos, a gente já não está pensando que é super-homem. A ciência está pensando que fez uma coisa extraordinária, porque, olha, nossa expectativa de vida, 100 anos, por isso que eles olham para a gente e dizem, não, isso é história da carochinha, como é que o homem pode viver 900 anos? Isso é história, foi a gente que inventou isso aí, isso é coisa de hebreu. Os hebreus inventaram isso, que ninguém pode viver 900 anos, sabe por quê? Porque eles não entendem exatamente de onde vem a vida e por que a vida se deteriorou, porque a vida está do jeito que está, eles não têm noção disso. Mas Moisés diz, o Espírito Santo diz, o problema é que o homem está exatamente colhendo o fruto da corrupção. Quanto mais tempo passa, mais corrupção, mais jeito de corromper-se, mais jeito de deteriorar a vida a gente aprende. Você já pensou, Metusalém, sabendo que hoje as pessoas usam droga? Misericórdia, olha, se matando aos poucos. Então vejam, Salomão, Moisés vai mostrar que o máximo que o homem pode viver não é nada comparado a Deus, mas é o suficiente para o homem se gloriar. Então ele diz, aí Deus vai trazendo mais restrições, mais limitações, mais dores, para que o homem entenda quem ele é e o que aconteceu com a vida. Então ele diz, Senhor, tu o reduzes a nada, tu começas a trazer mais restrições, tua ira, e aí lembra-se de Israel, como Deus tirou o povo lá do Egito, caminhou com este povo, fez dele a sua habitação, mas o povo se orgulhava, o povo queria exigir coisa de Deus, aí Deus matou todo mundo, só entrou 2 na terra prometida. Para os que entraram, se lembrar de que eterno é Deus. Ele é que é eterno. Nós, comparados a Deus, somos como uma folha, diz ele, como a folha de uma árvore, que de manhã se abre como uma flor. A flor é uma das coisas mais extraordinárias. A flor é um dos maiores emblemas da vida. Um dos maiores paradigmas da vida é a flor. Porque a flor, quando ela abre o botão de manhã, é aquela coisa linda, estonteante, de uma beleza que a gente não sabe descrever. Às vezes a gente é tomado por uma beleza de uma flor, de uma maneira que a gente não sabe descrever, não sabe dizer o quanto a gente é tocado pela beleza dela. Mas aí o dia vai passando, o sol vai batendo nela, ela vai murchando, quando chega no final do dia, tem um bocado de flor que já morreu. É isso que ele está dizendo, a vida é assim. Para que os homens entendam quem são. Então a maldição de Deus, a mão de Deus pesa sobre a humanidade, a ira divina. Então ele diz, agora a nossa expectativa é de 70 anos. Chegou na época de Moisés, já era exatamente isso, de 70 a 80 anos a expectativa de vida, já era que os homens já poderiam viver no máximo. Claro que existiam pessoas na época de Moisés vivendo 100 e poucos anos, eram raros, pouquíssimos. Ele já está dizendo que nesse contexto já tem uma expectativa que é 70, passando disso é cansando de fazer, fala que é hoje. Moisés dizia que já era na época dele, mostrando como a mão de Deus vai trazendo restrições à vida humana, para os homens entenderem que o pecado traz maldição, o pecado traz mais limitações, mais dor e mais sofrimento para a vida. Claro, a mão de Deus dando consequência para isso. Então a eterna ira de Deus está sobre a humanidade, para os homens se lembrarem que o pecado é que destrói a vida. Foi o pecado, a desobediência de Adão e Eva que trouxe destruição para a vida. E Deus nos faz lembrar disso com a sua ira. Mas finalmente ele vai dizer que o viver sábio em temor e obediência a Ele torna esta vida temporal limitada uma bênção. Podemos desfrutar desta vida de maneira abençoada a despeito de suas maldições. Veja o que o texto diz a partir do versículo 11. Quem conhece o poder de tua ira? E a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegremos-nos por tantos
dias, quanto nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos teus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. E quem é capaz de entender a ira de Deus? Quem é capaz de entender por que a vida está desse jeito? Quem é capaz de compreender de onde vem essas limitações, essas condições precárias da vida? Ele diz: quem então entende, considera que pela ira divina, como consequência do pecado, é que nós vivemos essa vida com infortúnios. Então ele diz: quem Deus dá a graça de compreender a realidade do que está acontecendo, esse indivíduo então experimenta da graça e da misericórdia de Deus, que faz com que ele experimente, a despeito e apesar das circunstâncias e das limitações desta vida, a bênção do que é a vida criada por Deus. Diz: quem, Senhor, compreenderá? Aquele que teme a Ti, aquele que consegue entender que a Tua ira está sobre a humanidade. Então ele precisa se humilhar diante do Senhor, confessar diante do Senhor, pedir a Deus que tenha misericórdia, e então, experimentando de sua graça e de sua misericórdia, esse indivíduo então tem a bênção de Deus, tem a graça de Deus, que faz com que ele experimente uma obra especial dele. Então o Senhor confirma, primeiro faz a tua obra. Ou seja, qual é a obra de Deus para o povo dele? Salvar, redimir, libertar, dar a eles a compreensão da realidade e do propósito de Deus para transformar a realidade. Senhor, Tu tens uma obra, então nos faz compreender, entender que Tu tens uma obra graciosa em favor do Teu povo. Então nós podemos ter uma visão diferente do mundo, com a cosmovisão cristã, com os olhos da fé, com o entendimento da palavra de Deus. Nós podemos ver a beleza de Deus por trás da catástrofe, nós podemos ver a beleza da criação de Deus por trás do caos, podemos ver a grandeza da obra divina por trás dos efeitos do pecado e o propósito final que Ele tem para esta obra em Cristo. Nos faz, Senhor, ver a Tua obra, nos faz compreender, Senhor, os Teus propósitos, nos faz experimentar a Tua graça. Apareçam as Tuas obras, faz brilhar a Tua glória e confirma a obra de nossas mãos. E abençoa o nosso trabalho, abençoa a nossa família, abençoa a nossa vida. Faz com que experimentemos com alegria, com prazer na habitação do Senhor aquilo que Tu nos dá desta vida. Então, apesar do caos, apesar do pecado, apesar da destruição, da deteriorização, há uma graça, há uma bênção nesta vida, quando ela é vivida no Senhor, quando ela é experimentada através da fé em Cristo. Então ele diz: não, Senhor, apesar de tudo isso, a Tua graça faz a diferença em nossa vida, Tua misericórdia faz a diferença em nossa vida. E quando a gente olha para a revelação máxima desta obra de Deus, que é Jesus Cristo, a gente vê exatamente isso. Jesus vindo se submeter a esta temporalidade da vida criada por Ele, os infortúnios desta vida, apesar de não ter pecado, mas sofreu os danos do pecado, se submeteu às mazelas e a maior de suas maldições, a morte, mas viveu nos dando exemplo de como experimentar o melhor dessa vida com 33 anos de vida apenas, vivendo para a glória de Deus, em temor e reverência ao Senhor. Cristo nos mostrou, Cristo nos deu exemplo de que esta vida caída, esta vida deteriorada, ainda há beleza, ainda há graciosidade, ainda há bênção de Deus, mas há um propósito para ela. Ela será restaurada para ser plena no propósito divino em Cristo. Então Ele morre e ressuscita para garantir para nós que essa vida será restaurada de maneira plena. E nós habitaremos para sempre com o Senhor em prazer e satisfação, desfrutando o melhor de sua criação, recriada, refeita, restaurada em Cristo.
mas já podemos experimentar deste prazer hoje, em sujeição, em humilhação, em dependência de Deus em Cristo Jesus. Esta vida não vai durar muito para nós, mas ela pode ser boa, prazerosa, quando nós experimentamos da graça e da misericórdia especial de Deus em Cristo, e nos prepara para a plenitude desta vida. Viva, meu irmão, entendendo que você é temporal, a vida passa, e esta vida é cheia de restrições e instabilidade. Nós somos chamados para viver na estabilidade de uma relação com Deus em Cristo, a estabilidade da certeza das promessas divinas, das garantias que Deus nos dá em Cristo. Nós podemos, mesmo nessa instabilidade, ter paz, alegria, satisfação e realização no Senhor. Que Ele, pois, nos abençoe. Amém. Ó Deus, rogamos